Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta: quem são as duas testemunhas que pregarão o Evangelho eterno na grande tribulação? O Evangelho eterno vai ser pregado pelas duas testemunhas de Cristo, vestidas de saco, por ser tempos difíceis e de lamentações, as quais profetizarão com advertência e repreensão por 1260 dias, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Na grande tribulação haverá pregação do Evangelho eterno, pregado pelas duas testemunhas e pelo anjo que voará pelo meio do céu e terá um evangelho eterno. As duas testemunhas de Cristo que pregarão o evangelho eterno por 1260 dias, ou seja, 42 meses. Elas são as duas oliveiras que estarão nutridas pelo Deus vivo, devido ao maná dos céus, que serão como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo da grande tribulação darão seus frutos e cujas folhagens não murcharão, porque o Evangelho eterno está fundamentado na verdade, na lei do Senhor, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. As duas testemunhas de Cristo são também os dois candeeiros que fazem das duas testemunhas como luzeiros do mundo, representando os 7 olhos do Deus vivo que discorrem por toda a terra, percorrendo a terra inteira, julgando, punindo e pondo em ordem. Aleluia, glória a Deus. Os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra, do Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas terão poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 11, versículos 4 a 6. Aleluia, glória a Deus. Moisés não está em pauta
ele não vai fazer parte, sendo uma das testemunhas, porque ele veio a falecer quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda, conforme está escrito na palavra de Deus, em Judas capítulo 1, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Moisés não vai ser uma das duas testemunhas, pois ele teria que morrer duas vezes. Uma vez quando veio a falecer, e outra vez na grande tribulação, quando os corpos das duas testemunhas estarão na praça da grande cidade. Se fosse Moisés uma das duas testemunhas, seria ele o primogênito dos mortos e não Jesus, porque ele já passou pela morte e seria necessário ressuscitar, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Seria necessário ele ter um novo corpo ressuscitado para subir aos céus e voltar novamente com corpo corruptível para tornar a morrer e tornar a ressuscitar na grande tribulação. Portanto, Moisés não será uma das duas testemunhas. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 20. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos, sacerdotes para Deus o seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aleluia, glória a Deus. As duas testemunhas são Enoque e Elias, pois elas são as únicas pessoas que ainda não provaram a morte física.
vai ser necessário que surjam essas duas testemunhas com corpos corruptíveis, com estatura de Enoque e Elias. Eles vão sair do estágio de corpos incorruptíveis para corpos corruptíveis, com a mesma aparência como eles eram, para realizarem a missão que é atribuída a essas duas testemunhas e terem que passar pela morte física. Mas eles não são e nem serão os primogênitos entre os mortos, porque eles ainda não morreram, apenas foram transformados quando o Deus vivo tomou os dois para si. Portanto, Jesus Cristo continua sendo e sempre será o primogênito entre os mortos. Aleluia, glória a Deus. A alma não é cativa à parte material, ao corpo físico, mas em sua missão transcende a matéria, podendo ser investida da mesma para mais uma missão terrena ou celestial. Tudo isso depende da vontade do Deus vivo, porquanto Ele pode fazer o que melhor lhe agradar com aquelas almas que lhes são leais, assim como foi Enoque e Elias. Que seja feita a vontade do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois da tentação de Eva e queda do homem, o Deus vivo disse ao homem: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. Aleluia, glória a Deus. Não está em foco se as duas testemunhas vão serem sepultadas e voltarão ao pó, porque, de modo geral, todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão, conforme está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, aleluia, glória a Deus. Enoque e Elias são as únicas pessoas que vieram do pó, através de suas descendências, até chegarem a Adão, e não tornarão ao pó. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, que não retornou ao pó, apenas foi sepultado num sepulcro novo. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 19, versículo 41, aleluia, glória a Deus. Jesus apenas foi sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Assim também Enoque e Elias
vão ser apenas mortos pela besta que sobe do abismo e lhes fará guerra e as vencerá e matará. Mas não permitirão que sejam sepultados para tornarem ao pó, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado e sepultado, mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo do Deus vivo, entrará neles, e vão se pôr sobre seus pés, e cairão grande temor sobre os que verão eles vivos, e ouvirão uma grande voz do céu, que lhes dirá: subi para cá. E subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos verão eles subirem, os quais retornarão como seres imortais e subirão ao céu com corpos celestiais, corpos incorruptíveis, e naquela hora haverá um grande terremoto e cairá a 10ª parte da cidade, e no terremoto serão mortos 7.000 homens. E os demais ficarão atemorizados e darão glória ao Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. É passado o 2º ai, eis que cedo virá o 3º. Aleluia, glória a Deus. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com o Deus vivo depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com o Deus vivo e não apareceu mais, porquanto o Deus vivo o tomou, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24. Aleluia, glória a Deus. Andar com o Deus vivo é conhecê-lo, fazendo a sua vontade, sentindo a sua presença. Com a ajuda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é possível andar com o Deus vivo, superando todas as dificuldades, agradando ao Senhor, dando ouvido à sua palavra, à sua voz, para viver em obediência. Concorde com o Deus vivo e perto dele estará com toda segurança. Tenha experiência com ele. Para chegar à presença dele, você necessita de Jesus, pois ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Enoque não morreu, porque pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque o Deus vivo o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara ao Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Todos estes, embora tendo recebido o bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 39. Aleluia, glória a Deus. Todos estes que estão citados em Hebreus capítulo 11, que são citados na galeria dos heróis da fé,
são os que morreram e não alcançaram a promessa. Mas não se refere a Enoque, porque ele não morreu. Até porque a promessa é celestial, incluindo a salvação dos próprios eleitos, bem como a entrada na cidade celeste, que tem os fundamentos da qual o arquiteto e edificador é Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. O nome de Moisés consta, mas ele não é uma das testemunhas, porque ele morreu sem alcançar as promessas. O nome de Enoque consta, mas ele não morreu, conforme já foi citado na palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, versículos de 22 a 24 e Hebreus capítulo 11, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Portanto, todos estes referem-se os que morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago capítulo 5, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nosso Deus falou que vai enviar Elias e não Moisés. Apenas ele manda lembrar da lei de Moisés, chamando de meu servo, a qual ele mandou em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Já Elias, ele falou que vai enviar para pregar na grande tribulação, quando o Deus vivo fala: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus em Malaquias capítulo 4, versículos 4 e 5. Aleluia, glória a Deus. Elias não foi transportado de um lugar para outro num redemoinho aqui na terra, mas o Deus vivo tomou Elias ao céu, porque quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, conforme está escrito na palavra de Deus em 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Elias subiu ao céu num redemoinho e não num carro de fogo com cavalos de fogo. O carro de fogo com cavalos de fogo foi apenas para separar Elias de Eliseu, quando eles iam caminhando e conversando. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, conforme está escrito na palavra de Deus em 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus fala que ele subiu ao céu num redemoinho, porque o Deus vivo se fazia presente no redemoinho, assim como o Senhor, nosso Deus, respondeu a Jó, do meio
de um redemoinho, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 38, versículo 1 e Jó capítulo 40, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Enoque e Elias não passaram pela morte física, mas foi necessário que seus corpos fossem transformados em corpos incorruptíveis, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Aleluia, glória a Deus. Se carne e sangue não podem herdar o reino de Deus e nem subir ao céu, até porque lá não tem ar para respirar, eles se tornaram seres imortais e subiram ao céu com corpos celestiais, assim como apareceu Moisés e Elias quando tomou Jesus consigo, a Pedro, a Tiago e a João, irmão destes, e os conduziu à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 13, Marcos capítulo 9, versículos 2 a 13, Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36, aleluia, glória a Deus. Nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências, porque irão pelos caminhos de Caim, e por amor do lucro se atirarão ao erro de Balaão, e perecerão na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas nem frutos, 2 vezes mortas, desarraigadas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Judas capítulo 1, versículo 14, aleluia, glória a Deus. Algumas nações estão rugindo como rugem as muitas águas, rugindo contra o povo do Deus vivo, querendo tragar como leões, mas o Deus vivo as repreenderá até o dia do arrebatamento. Depois do dia do arrebatamento, na grande tribulação, só serão salvos os 144 mil selados, que se ouvirá o número dos que serão assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, e os mártires da grande tribulação, que serão degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra do Deus vivo, através do Evangelho eterno. Jesus virá arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Se Jesus vir
daqui a 1 hora arrebatar a sua igreja, a partir da hora que você está assistindo este vídeo. Ainda há tempo para você participar do arrebatamento. Basta tão somente você se arrepender agora de seus pecados e vir a Cristo, confessando como Senhor e Salvador de sua vida, e você participará do arrebatamento, mesmo se Jesus vir daqui a 1 hora arrebatar a sua igreja. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.